Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Arthur Chiniachi, que hoje a gente vai falar por que será que as pessoas de sucesso sempre são palestrantes. É exatamente o que você ouviu. As pessoas de sucesso profissional, elas sempre são grandes palestrantes. E até as pessoas de sucesso pessoal são grandes palestrantes. Arthur, não estou entendendo nada que você está falando, então segura até o final do vídeo que você vai entender exatamente por quê que eu vou te explicar essa teoria clara de por que as pessoas de sucesso são grandes palestrantes. Vamos lá. Eu já fui CLT, já trabalhei em agências de publicidade como a DM9, como a Ogilvy. Eu já fui empreendedor, tive a minha startup lá atrás, consegui investimento, juntei gente, montei, rodamos. Eu sou empresário, hoje tenho 25 funcionários diretos, 60 funcionários indiretos, então tem bastante gente para cuidar. Eu sou palestrante, treinador, dou sessões individuais e eu vou falar para você. Se você está em qualquer uma dessas profissões que eu estou te falando, você tem que entender que o seu sucesso mora em ser um grande palestrante. Arthur, o que é um grande palestrante na sua visão? O grande palestrante, ele é alguém que consegue comunicar de uma forma que transforma a outra pessoa e faz com que ela se mova. Então, se você quer realmente gerar resultado para a sua vida, saiba que você vai precisar transformar a vida de outras pessoas. É exatamente por isso que eu estou te falando que você precisa ser um grande palestrante. Um grande palestrante é alguém que domina a arte de falar e se apresentar com uma performance que gera um impacto tal nas pessoas e as pessoas têm vontade de mudar o comportamento, mudar os hábitos que elas tinham e agora elas começam a fazer de um novo jeito. Quando as pessoas começam a fazer de um novo jeito, elas sim começam a ter mais resultado. E é exatamente isso que você precisa entender. Você já deve ter reparado que pessoas muitas vezes mais feias que você consegue encontrar cônjuges, parceiros mais bonitos que você. Talvez você pense, pô, tem pessoas com um currículo infinitamente pior que o meu, mas eles conseguem ter emprego sempre melhor que o seu. E tem pessoas que são mais burras, entre aspas, né? Não tem burro inteligente, depende muito da competência que você quer desenvolver, mas vamos lá, tem pessoas mais burras que você e elas conseguem ter mais dinheiro, mais sucesso profissional que você. Como que isso acontece? Da mesma maneira que eu falei para você. A partir do momento que você entende que não tem nada a ver com o que você tem, com o que você é, e sim com o que você transmite, você vai entender que o maior arquiteto não é o que faz o melhor projeto. O maior arquiteto é quem sabe se comunicar de um jeito específico, que as outras pessoas têm vontade de realmente ir lá e fazer o projeto com ele. O melhor médico não é o que tem o melhor pós-doutorado lá em Harvard, é quem consegue transmitir para você a melhor informação para você mudar o que você precisa mudar. A comunicação, ela é um grande filtro. E quando você não entende isso, você acha que tudo que você sabe, tudo que você é e tudo que você tem vai ser passado instantaneamente para outra pessoa só porque você está ali na frente dela. Mas não. A verdade é que a comunicação é um grande filtro que a gente tem. E quando a gente não entende isso, a gente não entende por que alguém mais burro conseguiu um emprego melhor. Ou alguém com um currículo pior está ganhando melhor que você. Você acha que só porque você é, a outra pessoa vai perceber. Quando a gente fala sobre comunicação, e aí é a arte que o palestrante profissional domina, a comunicação ela sempre parte do pressuposto que você vai enviar uma mensagem, você precisa ter algo que vai transmitir essa mensagem, tá? No caso aqui, a gente tem o ar, né? E a minha voz vai ecoar de uma maneira que ela vai entrar nesse microfone, vai sair aí, vai ser captada e vai ser transmitida para você no YouTube, por exemplo. Então, entre o que eu envio e o que você recebe aí, existe um mundo. E é isso que as pessoas não sabem. É isso que as pessoas não valorizam. E elas falam, mas espera, o meu projeto é maravilhoso, aí eu apresentei e ele não fechou. Será que não houve uma perda nesse filtro chamado comunicação e a hora que você expressou aquilo que você faz, a outra pessoa não entendeu e aí ela não comprou a ideia, não comprou o serviço, não comprou o produto e exatamente por isso você não está conseguindo ter sucesso?
Para e pensa, quantas vezes será que você não tinha o melhor projeto, você não tinha a melhor possibilidade, o melhor caminho, mas não aconteceu? Ou até momentos em que foi apresentado para você caminhos bons ou ruins, e de acordo com a maneira que a pessoa apresentou esse caminho, você decidiu escolher A ou B. E talvez algum tempo depois, lá no futuro, você olhou para trás e falou assim, pô, eu devia ter pegado outro caminho. Mas espera, a pessoa te persuadiu e naquela hora, com aquela informação que você tinha, você decidiu aquele caminho específico. Então, quando eu falo que toda pessoa de sucesso profissional é um palestrante, é porque se você não tiver essa capacidade, você nunca vai conseguir gerar filas absurdas como gerava, por exemplo, o Steve Jobs sempre que ele palestrava. O Steve Jobs, a gente brinca que ele tinha o maior cachê do mundo, porque quando ele ia lá e fazia a apresentação de um novo iPhone, o que acontecia? Filas homéricas na frente das lojas da Apple, pessoas varando à noite, dormindo ali no inverno norte-americano para conseguir esse aparelho aí. E o que a gente aprende disso? A partir do momento que ele comunicava, ele destacava alguns benefícios e ele apresentava de uma forma específica que fazia você ter desejo por aquele aparelho. Você nem conhecia ele antes, mas depois de ver a apresentação dele você tinha desejo e você virava o seu mundo para conseguir realizar isso. O mesmo vale para, por exemplo, um novo cliente. Por que algumas pessoas conseguem ter uma fila de clientes no seu escritório, no consultório, no seu serviço, nos seus produtos e outras pessoas não têm? Pela capacidade que ela tem de ser um grande palestrante, de fazer os principais pontos que eu vou destacar para você aqui. Então, se você quer aprender a ser um grande profissional, você vai ter que aprender a ser um grande palestrante e mover multidões, assim como Steve Jobs movia com as suas palestras. E aí você vai entender que o maior profissional é aquele que sabe comunicar de uma forma perfeita para aquele momento, para aquela pessoa e conseguir que ela se movimente na direção que ele gostaria de movimentar. Então, bora lá. Vamos lá, Arthur, e como que eu posso virar um grande palestrante? O primeiro ponto é que grandes palestrantes, eles sabem estruturar a sua informação de uma maneira lógica. Então, se você pensar na estrutura de uma palestra, né, e quando eu falo palestra, pessoal, eu quero que você entenda que, na verdade, a sua palestra pode ser para vender um produto, pode ser para vender um serviço, pode ser para vender uma ideia. Quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu vendia ideias. E as pessoas olhavam e falavam, nossa, essa ideia é boa, eu vou investir dinheiro. Nossa, essa ideia é ruim, eu não vou investir dinheiro. E geralmente o que eu fui notando é que as minhas ideias, elas eram levadas para frente. E outras ideias de outras pessoas, elas não eram levadas para frente. Até um dado momento que a gente sacou isso, e a gente começou algumas ideias no meu departamento, que eram muito boas, mas não eram minhas, elas eram apresentadas por mim. Porque aí a probabilidade dela ser comprada e ir para frente era maior. E aí lá na frente eu dava o crédito. Eu falava, ó, essa ideia aqui é do Steve, essa ideia é do Armando, é do Pedro, é do João. Ok? Então, a primeira coisa é você estruturar o seu conteúdo, tá? O seu conteúdo. Ó. Então, o que você precisa entender? Uma palestra, ela é uma sequência de um monte de informações, histórias que elas precisam ter uma amarração que otimiza a absorção das pessoas que estão ouvindo. Então, se você colocar de uma maneira qualquer, isso não vai fazer com que você consiga prender a atenção das pessoas, consiga fazer elas realmente terem foco em você, ok? Então, quando a gente ensina nos nossos cursos sobre como estruturar, e óbvio que eu não vou te ensinar aqui, esse é um vídeo curto para te despertar a consciência de que você precisa organizar. Um dos pontos principais que você tem que trazer é qual é o problema. As pessoas geralmente não entendem que você precisa começar falando de um problema. Então, quando eu comecei falando aqui, eu comecei falando assim, você já percebeu que algumas pessoas evoluem mais rápido profissionalmente que você do que outras? Pô, isso é um problema. Tinha algumas pessoas mais burras que conseguem ganhar mais dinheiro que você? Porra, isso é um problema. Por que a outra pessoa mais burra, né, de novo entre aspas, consegue ganhar mais dinheiro que eu? Por que alguém com um currículo pior que o meu consegue ter sucesso profissional maior que o meu?
Isso é um problema. Aí você falou, porra, caralho, por que isso daqui é assim? Quero mudar, não quero ser assim. Aí, diante do problema, a nossa mente, ela sempre, ela vai buscar o quê? Opções. Ah, legal, tem esse problema. Olha, e existem essas opções a serem seguidas. Quando eu falo das opções, eu mostro primeiro o quê? Que eu já fiz a minha lição de casa e eu sei o que você já tentou. Eu sei que você já tentou fazer outros cursos, outros vídeos e agora você está aqui nesse, entendendo realmente como que funciona. Se eu cito isso antes, você viria falar, ah, se ele conhece, ele entende os meus caminhos, as minhas opções. E aí eu vou levar ele a falar, a minha opção, que ela está aqui, né? A solução que eu acredito, aí você vai colocar a solução que você acredita. Qual que é a solução que eu acredito? De que todo grande profissional de sucesso é um palestrante. Nem todo palestrante é um grande profissional de sucesso. A menos que ele tenha feito, obviamente, o nosso curso, seja um palestrante profissional e tal. Mas isso daí a gente vai falar em outro vídeo. Aí você vai apresentar a solução para a pessoa. É importante que a solução ela já tenha a sua visão diante de todas as opções. Por que essa é a melhor solução? Por que esse é o melhor caminho? Essa estrutura do seu conteúdo, tá? Ela precisa estar muito clara quando você fala. Então, por exemplo, se você vai vender um serviço de corte de unha, o que você precisa sacar? Existe um grande problema. Toda vez que você cuida da sua unha em casa, ela não fica tão boa quanto você cuidar no salão e leva tempo. Você tem que ficar focado, tem que se preparar e pode ser que não dê certo. É um problema. Tem as opções, ou você pode pagar e ir num lugar, ou você pode mandar uma pessoa na sua casa, ou você pode fazer um curso no YouTube e aprender você mesmo. Eu estou te dando as opções, eu sei como que pode ser e talvez você já tenha pego várias dessas opções, mas deixa eu te falar, a melhor de todas é você treinar a pessoa que mora na sua casa com um curso e você também, cada um faz um no outro. Sei lá, eu estou inventando qualquer coisa agora. Mas você entendeu? A hora que eu estruturo esse conteúdo, a pessoa vira e fala assim, interessante, faz sentido. Toda vez que tem essa estrutura de problema-solução, você mostra para a pessoa que você entende aonde ela está, entende para onde ela quer ir e você tem caminhos para isso. Ok? Então essa é a primeira coisa que grandes palestrantes fazem, tá? Segunda coisa que grandes palestrantes fazem para que eles tenham ali sucesso profissional. Você precisa entender, gente, que 70% da sua comunicação ela é não verbal. E 30% da sua comunicação é verbal. O que isso significa? De que 70% de tudo que você expressa e a outra pessoa recebe dessa mensagem que eu te falei, ela é não verbal. A pessoa não vai ouvir. Ela vai ver, vai sentir, vai se conectar, mas ela não vai ouvir. E a gente peca nisso, né? Então, por exemplo, eu vejo que várias pessoas chegam para fazer negócios comigo e elas simplesmente acham que eu estou olhando, ou no caso, ouvindo, o que está saindo da boca dela. Mas isso é 30%. Os 70% eu estou pegando de outros sinais. E não sou eu, são todos nós seres humanos. Quando a gente não contempla isso, muitas vezes a gente deixa de fechar um negócio, fechar um cliente. Porque a gente chega e fala, mas a minha proposta está aqui, ó. Outro dia a pessoa foi, apresentou a proposta para a gente, que ele leu a proposta dele. Eu falei, era muito boa a proposta dele, mas não tinha vida. Sabe? Então, o não verbal dele me contou muita coisa. No caso, me contou que, apesar de ser inteligente, o processo que ele estava me apresentando, muito possivelmente não ia dar certo. E fez com que eu não comprasse o projeto, a ideia dele. Por outro lado, às vezes você vê que a pessoa vai, te explica, apresenta ali as informações da proposta
e ela é muito parecida com a proposta de uma outra empresa ou de uma outra pessoa, mas você não sabe explicar exatamente por quê, mas você se apaixonou por aquele profissional, se apaixonou por aquele projeto, se apaixonou por aquele produto ou aquele serviço. E muito provavelmente você se apaixonou não pelas coisas que foram faladas, mas pelas coisas que você sentiu ao receber toda a comunicação não verbal, ok? Então presta bastante atenção quanto e o como que você está se expressando com o seu corpo. Você está gesticulando, está trazendo energia, está trazendo paixão, está sorrindo. Ou você está só lendo e falando que agora o seu curso ele está por R$ 1.500 e se quiser compra, se não compra. Ok? Então quando você vê o Steve Jobs indo para o palco, ele está realmente entusiasmado ali. Ele está feliz, ele está empolgado. E essa empolgação que ele está sentindo, ela é passada para você. E os grandes palestrantes, os palestrantes profissionais, eles têm essa capacidade. E é exatamente por isso que se você é um médico, se você é um empresário, se você é um CLT, você precisa aprender. Como que você vai conseguir ser promovido? Fazendo uma palestra para o seu chefe e ele falando, poxa, eu preciso promover ele. Como que eu faço isso? Estruturando o meu conteúdo de uma maneira inteligente e eu preciso contemplar o meu não verbal. Ô chefe, eu mereço, né, um aumento, algo aí que recompense tudo que eu venho trabalhado, né? Então eu acho justo aí eu ganhar mais. Não vai ganhar mais. Mas se você virar e falar assim, eu tô vendo que existem alguns pontos dentro da empresa que não estão sendo atendidos. E esses pontos não só geram problemas para as pessoas, para os departamentos, mas para a empresa como um todo, impactando diretamente ali no resultado do lucro operacional do ano. Eu identifiquei vários pontos de melhorias que a gente pode executar a partir de agora. E eu vou falar para você, eu realmente acredito que a gente pode fazer um trabalho maravilhoso e mudar 5, 10, 15, 20, 30% do resultado operacional da empresa. Mas para isso eu vou precisar me dedicar mais horas e vou precisar me jogar mais de cabeça. Aí você constrói a sua argumentação. E óbvio, eu quero fazer isso, mas eu quero sentir também que a empresa está apostando em mim. Que a empresa acredita que eu posso chegar lá. Essa é a solução. E aí você agindo com uma expressão não verbal entusiasmada, forte, poderosa, você vai conectar e você vai levar para o terceiro ponto, ok? Legal. Você vai entrar no terceiro ponto, que é algo que é explicado a partir do modelo da mente. Bom, então agora no terceiro ponto, eu vou explicar para você o modelo da mente. O modelo da mente é de um grande estudioso chamado Gerald Kane. O Gerald Kane, ele estruturou isso de uma maneira inteligente que fica fácil da gente entender a divisão da mente entre consciente e inconsciente. Aqui eu vou chamar de inconsciente, tá? Devido à escola de psique que eu tive aqui dentro do Instituto Gente. Mas algumas pessoas, como o Gerald, chamam de subconsciente. Não quer dizer que muda absolutamente muita coisa, é só nomenclatura. Mas quando a gente fala inconsciente, que é o termo em que, por exemplo, o Jung e o Freud usavam, o consciente ele está com o prefixo do in, que é não. Então não tenho consciência. O subconsciente ele está com o prefixo do sub. O sub é inferior, ele está abaixo, tá? Então sub-17, são todos abaixo de 17. Então quando você fala isso, quer dizer que a mente consciente está acima. Não, elas têm posições diferentes dentro da mente como um todo. Mas o que é interessante você sacar é que apenas 5% de tudo que a gente faz é regido pelo consciente. Isso explica por que você decidiu que você ia assistir esse vídeo até o final, mas você está morrendo de vontade de clicar em outros lugares e sair desse vídeo. Você decide que você vai acordar cedo para correr, mas você não corre. Você decide, toma consciência de que você precisa emagrecer e monta uma planilha de alimentação, monta uma planilha, mas você não come.
Porque você tem 95% de tudo acontecendo no inconsciente. No inconsciente é onde estão as emoções, é onde estão os comportamentos, é onde estão armazenadas as memórias de longo prazo. E para você realmente impactar, realmente transformar a vida de uma pessoa, você precisa transformar o inconsciente. E a maioria das pessoas acha assim, não, mas eu já falei para fulano, mas eu já dei uma dieta para ele, eu mostrei onde que é a academia, eu já expliquei como que ele tem que salvar dinheiro, eu já expliquei como é que pede um aumento, eu já falei para ele não surtar com isso. Tudo que essas pessoas estão falando é, eu falei com a mente consciente e não deu resultado. Isso mostra que você não entende absolutamente nada do funcionamento do ser humano. O funcionamento do ser humano, ele leva em consideração que o inconsciente está amparado pelas emoções necessárias e os significados necessários para eu agir desta maneira. Então, sempre que você estiver falando com alguém e a pessoa começar a te dar respostas do tipo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, agora não é a hora, e várias outras objeções, pense sempre que ela pode ser quebrada, porque essa objeção ela é da mente consciente. Você precisa entender o que está embaixo do inconsciente dessa pessoa. O que está lá no fundo, lá na parte mais profunda ali da nossa mente, que muitas vezes fica até desconhecido de nós. Mas talvez você caia num sentido de que ela não confia no seu produto, de que ela não sentiu segurança na sua apresentação, de que ela não vai com a sua cara, de que qualquer outra emoção que está brecando o comportamento dela. Toda vez que a gente não entende exatamente por que a gente está fazendo algo, a gente está sendo regido pelo nosso inconsciente. Toda vez que a gente quer mudar ou influenciar a opinião e as decisões das outras pessoas, a gente tem que, na verdade, entrar fortemente no inconsciente. E aí a gente tem uma mudança que é mais perene, é uma mudança que é sólida e não é uma mudança efêmera que vai sumir. E aí, eu quero que você entenda, fazer esses 3 pontos faz com que você consiga fechar contratos, ser promovido, ganhar dinheiro, aumentar a sua empresa, liderar a sua equipe e vários outros pontos que vão levar até o sucesso profissional. Porém, se você não executar isso, você não estará sendo um palestrante. E aí, você vai falar, e a outra pessoa pode até escutar, mas ela não vai estar ouvindo com o coração. Ela não vai estar deixando o que você está falando transformar ela. E aí ela não vai mudar de opinião. Por isso que eu reforço, para você ser um grande profissional, para você ter muito sucesso na sua vida, você precisa ser um palestrante. Dominar a arte de estruturar um conteúdo, de fazer uma performance que realmente engaje a pessoa que está te ouvindo, para que você possa fazer uma mudança a nível inconsciente. E aí você não vai mais precisar falar com essa pessoa e ela vai seguir a vida dela, tomando certas decisões que ela não tomava antes, agindo em certas direções que ela não agia antes. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui, compartilha, envia isso para outra pessoa que está batendo cabeça e não está conseguindo entender por que não está tendo sucesso. Pode ser que seja por isso. E se você tiver interesse, siga o canal, porque aqui será divulgado inúmeros conteúdos para impactar a sua vida de palestrante, a sua vida de treinador, a sua vida de um transformador de vidas. Se você quer aprender a ser como nós, eu, Roberto e toda a equipe do Instituto Gente, aqui você terá conteúdo gratuito para você evoluir todo dia um pouco. Te vejo no próximo vídeo.